por onde andam os 11 titulares da última Copa que o Brasil ganhou. Na final da Copa do Mundo de 2002 contra a Alemanha, o Brasil entrou em campo com Marcos no gol, Cafu e Roberto Carlos nas laterais, Lúcio e Roque Júnior compondo a dupla de zaga, Edmilson, Gilberto Silva e Kleberson fazendo um trio de volantes, Ronaldinho mais à frente e no ataque, Rivaldo e Ronaldo Fenômeno. Já começando pelo goleiro Marcos, o ex-goleiro que dedicou toda a sua carreira como profissional ao Palmeiras, se aposentou dos gramados no final de 2011 e após se aposentar, resolveu seguir o caminho do empreendedorismo. Além dos seus vários imóveis, Marcos também investe em uma loja de carros e também tem uma cervejaria que leva como nome o número da camisa que ele usou em toda a sua carreira, camisa 12. Marcos também tem vários outros investimentos, como startups de aposta, linha de carnes e por aí vai. De fome o São Marcos não morre, e nem de sede. Marcos também é bastante ativo nas redes sociais, sempre mostrando seu bom humor e histórias sensacionais de sua época de jogador. Agora indo para os zagueiros, vamos começar com Lúcio, que dos 11 titulares daquela final contra a Alemanha, foi o último a se aposentar dos gramados. Ele só pendurou as chuteiras no início de 2020 aos 41 anos. O ex-zagueiro que fez história no Bayern de Munique e na Inter de Milão, encerrou sua carreira fazendo um tour pelos Grandes de Brasília, cidade onde ele nasceu. Em 2018 jogou pelo Gama e em 2019 jogou pelo Brasiliense, que foi seu último clube antes da aposentadoria. Hoje, aos 45 anos, Lúcio vive uma vida tranquila ao lado de sua família e aproveitando o dinheiro que conseguiu acumular ao longo de toda a sua carreira como profissional. Às vezes faz aquela publizinha aqui e ali, mas nada além disso. E agora, completando aquela dupla de zaga, vamos para Roque Júnior, um dos jogadores de menor mídia desse time. Roque Júnior é um daqueles jogadores que está na seleta prateleira de campeões da Champions, Libertadores e Copa do Mundo. O zagueiro foi campeão da Libertadores com o Palmeiras lá em 99 e em 2003 levou a Champions com o Milan. Verdade que ele era reserva naquele time. E não tinha jeito, né? A zaga daquele Milan era composta por nada mais nada menos que Maldini e Iniesta, duas lendas italianas. Roque Júnior se aposentou em 2010 após passagem pelo Ituano. E depois de se aposentar, foi treinador, chegando a trabalhar na base da Lazio e depois comentarista, chegando inclusive a fazer parte da equipe de transmissão da Copa do Mundo do Catar. Mas atualmente Roque estuda para focar na sua carreira de gestor de futebol, função que já exerceu. E agora, partindo para as laterais, vamos falar do capitão da equipe, Cafu, o lateral que fez história com a camisa verde e amarela, além de ser ídolo do Milan. Cafu se aposentou em 2009 aos 39 anos. O capitão do Penta hoje é embaixador da FIFA e da UEFA, mas não tem tido vida fácil fora das quatro linhas, e é exemplo de como não administrar seu dinheiro. Cafu já se envolveu com o suposto esquema de pirâmide financeira, perdeu casa na justiça por conta de dívidas milionárias, além de outras polêmicas financeiras. Em 2022, as dívidas de Cafu eram estimadas em 11 milhões de reais, algo impensável para um jogador do nível de Cafu. Hoje ele é garoto propaganda de uma casa de apostas, lançou recentemente um livro e vira e mexe aparece fazendo uma ou outra publizinha, além de suas palestras. Espero que consiga se recuperar. E partindo para a lateral esquerda daquele time, vamos falar de Roberto Carlos, que só abandonou os gramados de vez lá em 2016. O jogador que fez história no Real Madrid, maior clube do mundo, não teve um fim de carreira de tanto glamour assim. Depois de passagem pelo Corinthians em 2010, Roberto Carlos foi para o Anzi da Rússia e depois de uma breve aposentadoria em 2012, em 2015 voltou para o futebol para atuar como treinador e jogador ao mesmo tempo no futebol indiano, pelo Delhi Dynamos. Mas a aventura só durou 6 meses e no início de 2016 Roberto Carlos anunciou de vez sua aposentadoria dos gramados. Hoje, com 50 anos, ele continua trabalhando no meio do futebol. O lateral das bombas de canhota hoje mora na Espanha e trabalha como comentarista na TV oficial do Real Madrid, clube onde é ídolo. E partindo para o meio-campo, agora vamos falar de um dos campeões mundiais mais bem-sucedidos depois da aposentadoria. Edmilson foi ídolo no Lyon e conquistou uma Champions pelo Barcelona. O volante não foi aquele craque de bola, mas fora dos gramados ele soube investir e multiplicar seu dinheiro como ninguém. Inclusive podia dar umas aulas pro Cafu, né? Após passagem pelo Ceará lá em 2011, o volante resolveu pendurar as chuteiras quando já tinha seus 36 anos. E após isso ele resolveu ativar sua veia empreendedora. Hoje ele é dono e presidente do SKA Brasil, clube focado em formar jogadores, além de estar sempre envolvido com projetos de base do Barcelona. Edmilson também comanda o instituto que leva seu nome, focado em ajudar pessoas carentes,
além de ser embaixador de uma marca de bebidas energética. Edmilson mostrou muita inteligência e destreza no mundo dos negócios, e também é investidor numa empresa de cartão de créditos, e tem uma fortuna avaliada em quase R$500 bilhão. E agora partindo para Gilberto Silva. Um dos pilares daquela seleção campeã do mundo, Gilberto Silva foi ídolo no Arsenal, onde conseguiu conquistar uma Premier League de forma invicta. E seu fim de carreira foi em grande estilo. Em 2013, voltou ao Atlético Mineiro, clube que o deu holofotes para chegar ao Arsenal. E fez parte do elenco que ganhou aquela Libertadores inédita e fantástica, num time que contava também com Ronaldinho, seu parceiro de penta. E após um ano mágico no Galo, resolveu pendurar as chuteiras e curtir sua aposentadoria. Nos últimos anos, se formou pela UEFA e pela CBF em gestão esportiva e como coach de alta performance. E hoje atua como consultor de futebol, gerindo e mentorando a carreira de atletas que desejam ter melhores resultados em campo. Gilberto Silva também se aventura como comentarista esportivo e é embaixador do Arsenal aqui no Brasil. E agora vamos para o último homem daquele meio-campo, que é o homem que ofuscou a chegada de Cristiano Ronaldo no Manchester United. Kleberson tem uma história muito legal no futebol. O jogador não era nem cotado para ser convocado em 2002. Foi convocado e ao longo da competição ganhou a vaga de titular e foi importantíssimo na campanha do título. Kleberson também foi o primeiro jogador brasileiro a vestir a camisa do United. Sabia disso? Mas a passagem do meio-campista por lá não foi lá essas coisas. E após passagens por clubes brasileiros, Kleberson foi parar no futebol dos Estados Unidos. E por lá se aposentou em 2016, após defender o Fort Lauderdale, clube que joga numa espécie de segunda divisão de lá, e que tem como um dos proprietários Ronaldo Fenômeno. Após pendurar chuteiras, ele começou a trabalhar na base do Philadelphia Union, equipe também dos Estados Unidos. Por lá, o ex-jogador era assistente técnico da equipe B, mas recentemente fechou contrato com o New York City, um dos grandes times da MLS, e vai exercer a mesma função por lá. E agora, partindo para o ataque, que era o ponto alto daquele time, vamos começar com o jogador mais novo daquela equipe titular, o rei dos rolês aleatórios. Ronaldinho Gaúcho, que é talvez o mais famoso de todos dessa lista, hoje aproveita toda essa fama para viver das famosas publis e parcerias, além, é claro, de toda a grana que ganhou como jogador. Sua fortuna hoje é avaliada em R$500 bilhão. O craque, que dispensa apresentações, como jogador ganhou tudo que podia, tanto individualmente quanto coletivamente. Teve como último clube profissional o Fluminense, onde pouco jogou. Talvez seu último suspiro como craque foi com a equipe do Atlético Mineiro lá em 2003, vencendo aquela emblemática e inesquecível Libertadores. Falando em títulos, quando foi preso lá no Paraguai por portar passaporte falso, Ronaldinho aproveitou e ganhou um campeonato na prisão. Era o que faltava para seu currículo invejável. Será que Robinho busca esse título? Daniel Alves já está atrás desse, hein? E partindo para o jogador que muitos acham que foi o melhor daquela Copa, Rivaldo é mais um dos que só tem aproveitado a vida de aposentado. E tem mantido um físico invejável para um cara que já está com seus 50 anos de idade. Quem você pensa que é, meu rapaz? Rivaldo tem uma fortuna estimada em R$350 milhões, mais um dos que souberam gerenciar bem sua carreira dentro e fora de campo. O último clube profissional que Rivaldo atuou foi o Mogi Mirim, mesmo clube que ele se destacou lá em 93 antes de chegar ao Corinthians, depois ao Palmeiras e fazer toda a história que já conhecemos. No Mogi, Rivaldo chegou a se aventurar como presidente do clube e até levou o time à Série B do Brasileirão, mas após dívidas e conflitos internos, Rivaldo deixou o clube e foi curtir sua aposentadoria sem muita dor de cabeça. Hoje, de vez em quando, faz uma publi aqui e ali, representa o Barcelona em um evento ou outro, mas Rivaldo quer saber mesmo é de meter o shape e subir no Olímpia em 2024. E para fechar, ele que é o jogador mais bem sucedido dessa seleção campeã do mundo, e talvez um dos mais bem sucedidos da história do esporte. Ronaldo, que foi artilheiro da Copa de 2002, é sem dúvida um dos maiores e melhores jogadores da história do futebol, sendo referência até hoje para vários novos jogadores. E todo esse sucesso dentro de campo, Ronaldo também levou para fora das quatro linhas. Com uma fortuna de mais de R$1 bilhão, o nosso lendário Camisa 9 hoje é um empresário de sucesso atuando em vários ramos. Mas hoje ele está mais presente em seus times de futebol, sendo eles o Real Valladolid da Espanha, que hoje disputa a segunda divisão espanhola, e mais recentemente Ronaldo comprou o gigante brasileiro Cruzeiro. Será que ele vai conseguir colocar o cabuloso de volta ao topo do futebol nacional e internacional? Uma coisa é certa, o que ele sabia fazer de gol, ele sabe fazer de dinheiro.